sou a doutora Andréia, médica veterinária, e essa semana trouxe uma raça de gato muito exótica, muito bonita para vocês conhecerem. Essa raça de gato chama-se Bengal, é um gato feito nos Estados Unidos. Essa raça se deu origem em torno de 1960. Uma geneticista americana trouxe da Ásia um leopardo, denominado leopardo asiático. É um gato selvagem, de tamanho pequeno, médio. Esse gato possui essas pintas, como esse gato aqui que vocês estão vendo. Ela trouxe esse gato e cruzou ele com um gato doméstico, uma gata doméstica da raça American Shorthair. E obteve uma ninhada, que era fértil. Essa ninhada, ela voltou com o pai novamente, que era o gato selvagem, o leopardo asiático. Esses filhotes nasceram todos manchados, como esse daqui, e com essas características da raça. Foi aí que se iniciou a raça Bengal, que são esses gatos que vocês estão vendo com essas características aqui. Com o passar dos anos, coisa de mais 10, 12 anos, eles acrescentaram outras raças de gato para obter com isso outros tipos de marcação, que nós vamos falar depois para vocês a respeito disso, sobre a coloração e tudo mais. E também para melhorar o temperamento da raça, porque as primeiras ninhadas, elas eram muito agressivas, eram quase que selvagens mesmo, não chegam a atacar tudo mais, mas tem um temperamento que fica difícil se ter em casa um gato dessa raça, certo? Eles foram para a França em 1990, então como vocês podem ver é uma raça extremamente recente, muito nova e que ainda está sofrendo pequenas modificações, tá? Toda raça de gato tem um padrão, mas esse padrão é permitido algumas variações, porque cada animal é um animal. Então, um pouco maior, um pouco mais magro, esses detalhes é esperado e não é nenhum problema grave nas raças específicas, tá? O Bengal é um gato de porte médio a grande. Eles ficam em torno de 5 a 8 quilos. São gatos que possuem conformações bem marcantes. Cabeça larga, como vocês podem ver, esse gato ele tem uma cabeça bem larga e forte e seu acabamento todo arredondado. Isso é bem visível nesse gato. A mandíbula dele é bem pronunciada e forte, porque eles são caçadores. Então eles têm facilidade e força para aprender tudo que eles caçam. Possuem orelhas pequenas e com a base bem larga. Como vocês podem ver, as bases das orelhas são bem largas e as pontas arredondadas. Eles não devem ter aqueles pelinhos nas pontas das orelhas que os Maine Coons têm. Isso não é permitido nessa raça. Possuem um pescoço muito musculoso, como vocês podem ver. Esse gato tem um pescoço largo e muito musculoso. O corpo também não é um gato muito longo, tá? Mas é um gato muito musculoso. Como vocês podem ver, ele é muito forte, robusto. Isso daqui não é gordura. O gato é todo rígido, bem forte. Eles possuem patas de tamanho médio. Isso quer dizer o quê? Eles não têm patas muito longas, mas as patas traseiras são bem mais longas que as dianteiras. Dá para mostrar? Ele tem as patas de trás mais longas. Isso causa um impulso maior quando esse gato corre, quando ele pula. Eles pulam a alturas muito grandes, certo? A cauda é uma cauda de média a longa, que se termina numa cauda que afina. Ela começa mais grossa e é uma cauda que se afina nas pontas. Possui os pés bem redondinhos, também é uma característica deles, os dedos bem fechados e os pés bem redondinhos, tá? Quanto à coloração e à pelagem desses gatos, eles têm uma pelagem muito sedosa e algumas pessoas chamam de pelagem luxuriante, porque é uma pelagem que tem um brilho diferenciado. Aqui a iluminação não vai dar para mostrar para vocês. Mas quando bate a luz do sol ou uma luz mais direcionada,
esse gato tem pequenos brilhos na pelagem, parece que você passou um spray de glitter. E esse glitter é que também valoriza a qualidade do gato. O Bengal, quanto mais glitter ele tiver, mais brilho ele tiver, mais interessante esse gato é. Aqui com essa iluminação a gente não vai conseguir mostrar o glitter para vocês, tá? Quanto à coloração, é permitido a coloração alaranjado, dourado ou até vermelho, certo? Hoje em dia já se tem outras variações em alguns tons de cinza, mas nós nem vamos falar porque são exemplares mais raros, tá? Então essa é a cor padrão da raça. E as manchas variam, vocês estão vendo as manchinhas, as pintinhas, elas variam de preto, marrom a chocolate. No caso, esse gato tem essas marcações pequenas que a gente chama de spotted, mas há outras formas de marcação também, tudo lembrando um animal selvagem. O que não é permitido é que essas manchas escuras venham em formas de riscas, como num tigre, como numa zebra, que tem linhas, né? Como vocês sabem, riscas, começa aqui em cima, termina embaixo. Isso não é permitido. O que são permitidos são as pintas ou algumas ondulações que a gente chama de marble. Essa também é uma coloração diferente, muito bonita, tá? Um detalhe aqui é o seguinte, nas costas, como vocês podem ver, eles têm as linhas. No meio das costas, as linhas têm que estar presentes, como se fosse uma separação. E a cauda, deixa eu ver se dá para mostrar, ela tem anéis. Vocês podem ver, fica quietinho um pouquinho. Dá para ver os anéis da cauda dele? A gente tem marcações em anel. Vai fazendo essa lista, formando pequenos anéis no rabo e a ponta escura. Eles têm que ter essa conformação, a linha nas costas, o anel no rabo, mostrando essas marcações em anel e a ponta escura. Essas marcações são necessárias. Isso daí, se não houver, às vezes o animal não é de uma linhagem tão interessante. A coloração do olho pode ser verde, pode ser alaranjado e pode ser amarelado. Os gatos de olhos verdes são mais interessantes, as pessoas gostam mais e é permitido. Um olho bem redondo, bem frontal, porque os caçadores têm olhos frontais e é isso que ele precisa ter. Quanto ao temperamento, é um gato extremamente ativo. Sobe em tudo quanto é lugar, tem facilidade para pular nas coisas, para manipular as coisas com as mãos, fica de pé, tem uma facilidade para se mover muito grande. E, na realidade, eles precisam de donos que sejam, como que eu posso dizer, pacientes, porque eles têm uma energia para brincar o dia inteiro. Então, a pessoa precisa ter paciência e eles são muito ligados aos seus donos. Então, quando a pessoa chega em casa, eles querem atenção, eles querem brincar, eles são como cachorro, pedem atenção, pedem brincadeira. Quando você tem um gato desse em casa, você tem que ter as telas nas janelas, ou se não, os fios elétricos em cima dos muros, como se fosse para ladrão, porque aquele fio elétrico em cima do muro faz com que o gato não chegue lá, ou se ele chegar, tomar um choquinho, ele tende a não pular mais no muro, senão você perde esse gato, porque ele não para, tá? Os machos geralmente são mais gentis que as fêmeas. Não que a fêmea seja agressiva, mas a fêmea, quando ela quer alguma coisa, ou ela quer carinho, ou ela está estressada e ela não quer nenhum tipo de manipulação, ela chega a ser agressiva. O macho não, o macho sempre aceita as brincadeiras, sempre aceita a manipulação, deixa que a gente faça mais brincadeiras com eles do que as fêmeas. Esse gato se dá normalmente bem com todo quanto é tipo de cães, gatos e pessoas. Eles dificilmente vão ter algum problema de relacionamento. O que eu estou falando é a respeito de gatos castrados jovens, tá? Gatos inteiros têm outro comportamento. Então, aqui o que a gente está falando são de animais de companhia,
não usados para reprodução. Então, você adquire um gato desse, você já tem outro gato em casa ou cachorro, ele vai muito bem. Agora, o Bengal normalmente dá problema com pessoas que têm aves, roedores de estimação, porque eles são caçadores. O seu instinto selvagem ainda é muito mais forte que o seu instinto doméstico. Então, ele vai caçar. Então, eu não recomendo pessoas que têm passarinhos, que ficam soltos, ou mesmo em gaiola, alguma coisa assim, porque a tendência é que o Bengal caça o seu passarinho e você não vai ficar nada feliz, né? Então, como vocês podem perceber, dá para ter um gatinho desse com facilidade em casa. Quanto à saúde desses animais, eles são animais extremamente rústicos, dificilmente eles pegam algum tipo de doença ou eles têm alguma deficiência. Eles têm problemas que gatos de qualquer raça ou sem raça têm, que são as deficiências renais. Isso daí, o Bengal, gatos vira-latas, todos eles têm alguma propensão a problemas renais. Por isso que hoje a gente utiliza as rações mais específicas, de primeira linha, ou mesmo de raças específicas, para se prevenir esse tipo de problema, tá? Uma curiosidade também que é do Bengal sobre a saúde é que eles têm muita sensibilidade no nariz. Nessa época de tempo muito seco, agora no inverno, eles tendem a ficar com o nariz seco, então às vezes eles espirram muito e formam algumas rachadurinhas no nariz. O nosso gato não está com isso, o nariz está bem bonito, mas pode formar rachaduras grandes que às vezes chegam até a sangrar. Então, quando você tiver um problema desse, você deve procurar o seu veterinário, porque ele vai lhe recomendar algum creme de hidratação, alguma coisa específica para animais, que você vai poder usar, manter esse nariz hidratado em todo o inverno e não vai ficar tendo esse problema. Não precisa dar antibiótico, esses remédios, porque não é uma doença, é uma sensibilidade do gato ao tempo seco, certo? Quanto à manutenção também, o Bengal é extremamente fácil de se cuidar. É um gato que gosta de manipulação, gosta de escovação, acostumando desde novo, toma banho com muita facilidade porque adora a água. Então ele pode ir aos pet shops tomar banho uma vez por mês e ter esse convívio com o salão é muito interessante porque você socializa o seu gato, certo? E as escovações são muito bem-vindas porque é um gato que tem um pelo muito macio e brilhante, como eu já disse. Você vai conseguir com isso mais brilho e tirar o pelo morto também dele, que às vezes incomoda, causa algumas coceiras. E, como eu sempre falo, quando eu falo de gatos, utilizar a pasta Hairball, que é aquela pasta que o gato deve tomar toda semana para evitar o acúmulo de pelo dentro do seu sistema digestivo e os problemas. Vocês que têm gatos de pelo curto, pelo longo, seja o que for, eles devem receber essa pasta semanalmente. Então, como vocês podem ver, é um gato muito exótico, muito bonito e muito carinhoso. É uma raça que vai fazer muito sucesso. Venham conhecer pessoalmente esses gatos que vocês vão gostar muito. Essa semana foi isso que eu trouxe para vocês. Até semana que vem.